lá em Provérbios, capítulo de número 6, do 20 ao 23. Hoje é uma palavra para a família, um culto da família. E depois desta ministração, nós estaremos orando e trazendo alguns avisos para a igreja. Todos encontraram em Provérbios? Olha o que diz a palavra. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Podeis sentar-se. Podeis sentar-se. Amém. Louvado seja o Senhor. Amados, a família e o lar. É Bíblia, é ensinamento, é palavra de Deus. Família é algo divino, que vem de Deus. A família, ela é uma instituição divina, essencial e central no plano de Deus. Ela tem um propósito glorioso nessa terra, a família. A família, queridos, ela pode se manifestar em 3 dimensões. A família biológica, que é o pai, a mãe, né? Quando a Bíblia diz, e o homem se unirá à sua esposa, ambos serão uma só carne. Ali começa um projeto. E aí vem os filhos. Aí forma-se uma família. É o biológico. A família, que são aqueles que filhos do coração, adotados, pessoas que foram recebidas por outras famílias, aos cuidados, fazem parte dessa família. Chama-se afetiva. E a família espiritual. A família espiritual. É aquela família que nós vamos finalizar esta palavra, quando ela atinge o propósito de Deus. Ela torna-se a família espiritual no plano de Deus. Agora o lar. Lar, doce lar. O lar é algo muito importante para a família. Porque ali é a base. É aonde todo mundo encontra o refúgio. É onde a família está reunida, é onde ela prospera, onde ela cresce junta. É o lar. É um ambiente de formação espiritual, emocional e moral. Espiritual, moral e emocional. O lar, quando ele é centrado em Deus, onde a fé ela é experimentada e compartilhada com cada um da família. O desejo de uma família é que todos caminhem na mesma fé, na mesma direção, prosperando juntos. Esse é o grande desejo do coração da família, onde esse lar é um local de refúgio, de paz, de harmonia e de segurança. Na nossa vida, quando alguma coisa acontece lá fora, principalmente quando nós somos pequenininhos,
que não está muito bem lá fora, na rua, a primeira vontade que se dá é de voltar para casa. Porque em casa é um local de refúgio, é um local seguro, é um local em que se encontra paz e se encontra a proteção. A proteção do pai, a proteção da mãe. E ali está. Então existem os pilares. O amor do marido. Por que o amor do marido e não da mulher? Porque lá na Bíblia está: maridos, amem suas esposas. É isso. Então, o amor do marido, o respeito da esposa. Esposa, sejam submissas e respeite aos seus maridos. A educação dos filhos é a obediência dos filhos. É lindo, né, irmãos, quando a gente fala assim. O marido que ama a esposa que respeita o seu marido e os filhos que andam em obediência. Parece uma família perfeita, mas esse é o plano de Deus desde o princípio. O plano original de Deus desde o princípio foi esse, exatamente esse. Aí você diz, mas por que que isto não acontece em todas as famílias? Por que que não é dessa forma? Porque, amados, o homem ao se tornar pecador, a ser contaminado pelo pecado, ele passou agora a ter suas dificuldades, a sua natureza pecaminosa. Vem a rebeldia, o desamor, certo? A falta de fidelidade. Vem várias coisas que vêm atrapalhando os relacionamentos. E que o adversário das nossas vidas mais procura afetar hoje é a família. Hoje é o relacionamento. Porque ele sabe que se conseguir dividir a família, aquela família não tem como prosperar. Se aquela família estiver dividida nos seus pensamentos, o marido pensa de um jeito, o marido caminha para outro caminho e a esposa de outro, aí a Bíblia vai dizer: como poderão andar dois juntos se um não estiver de acordo? Se eu não concordo com você e você não concorda comigo, como nós poderemos caminhar juntos? Fica difícil, sim ou não? Então é necessário que a família caminhe junto. É o que a palavra de Deus vai nos instruir. E essa origem da família, ela é uma origem divina. De quem foi essa ideia, essa grande ideia de família? Que há todo um investimento para a destruição deste conceito e da família. Ele vem trabalhando para destruir o conceito. Não. A Bíblia diz, e esses crentes pregam, que a família, ela é um projeto de Deus. E a família é para andar na presença de Deus, em obediência à palavra do Senhor. A família deve estar em união. Mas o inimigo diz, diferente. Aí nós pregamos a família, ela inicia com a base do casal, homem e mulher. E daí vem os filhos. A família em formação e multiplicação, materializando, realizando o plano de Deus de frutificar, de multiplicar. Esta é a vontade do Senhor. Mas o inimigo vem e diz: não. Existem outros tipos de modelo de família. Aí o inimigo, ele quer trabalhar o contrário. E está injetando isso na cabeça dessa geração. Na cabeça dessa geração não precisa mais existir famílias no modelo de Deus. Lá fora dizem tradicional, mas é no modelo divino da vontade do Senhor. Aí ele chega e diz: não, pode existir família de todas as formas. Hoje as pessoas estão se relacionando de formas mais bizarras que você pode imaginar.
E talvez nós nem tenhamos o conhecimento. Mas muitos estão achando que podem, sim, formar outros modelos e outros tipos de família que não estão dentro da vontade divina. E esse projeto é um projeto de Satanás para destruição do modelo de família segundo a vontade de Deus e segundo as Escrituras Sagradas. E é por isso, querido, que nós temos nos empenhado nesse investimento de anunciar, de pregar, de combater todas as investidas de Satanás contra a família. A família segundo o padrão de Deus. Deus instituiu a família no início da criação. Desde o começo. Vocês conhecem muito bem a história. Primeiro casal, homem e mulher. Adão e Eva. Eva tirada de Adão para ser uma adjuntora, uma auxiliadora, aquela que está junto, aquela que está do lado. Ela foi tirada do lado para estar do lado do homem, para realizar esse grande projeto que Deus confiou a cada casal e a cada família. Desde o início, mostrando que a família é um desígnio divino. É um desígnio de Deus. O inimigo, ele pode criar os modelos que ele quiser criar, mas nunca chegarão a ser dentro do modelo divino, do padrão de Deus, do desígnio e da vontade do Senhor. Porque, queridos, ou nós nos submetemos à vontade do Senhor, aquilo que a palavra de Deus nos instrui, não nos adiantará ir contra o que está na palavra. Ou você se modela a palavra, mas a palavra nunca se modelará a ideias de ninguém. Ela é fiel e verdadeira. Não se acrescenta um tio, um jota ou um ponto, e nem se diminui. E o Senhor declarou: a minha palavra, ela é a verdade. Aleluia! A Bíblia, ela fala sobre uma só carne. Casamento entre homem e uma mulher. Homem e mulher é a base desse núcleo. Cada casal é um núcleo desse projeto. Lá na sua casa, querido, é um núcleo desse projeto. Lá é uma base. Que de lá está sendo formado um grande projeto que é uma família. Uma família. O núcleo familiar. Simbolizando uma união indivisível. Porque é um propósito de Deus. É algo indissolúvel. Deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E ambos serão uma só carne. É algo de Deus, é algo divino, irmãos. É algo assim extraordinário. Aleluia! E o propósito de Deus planejou que as famílias se multipliquem, encham a terra e servirem, como um lugar onde as pessoas possam se amar. Se amar. Quando vem o casal em amor, em união, casamento, aí vem os filhos. Que coisa mais maravilhosa do que filho. O amor que há pelos filhos. É assim? Aí une o casal ainda mais em responsabilidade, em vida, em conduta.
em modelo para a sua família. É uma missão dada pelo Senhor. Um local onde as pessoas se apoiam e compartilham a vida sob a direção divina. Sob a direção divina, sobre a palavra do Senhor. Então, família é algo assim extraordinário. E é uma grande bênção de Deus. Todos têm oportunidade e precisa zelar por esta bênção e por esta oportunidade que Deus deu. Voltando aqui para o texto de Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 20. O texto vai dizer no versículo de número 20: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Os filhos precisam entender isso. A obediência. Obediência. O filho obediente, amados, ele vive muito. Ele tem saúde. Ele prospera. Viu? Olha as bênçãos. Saúde, longa vida, prosperidade. Tudo que ele faz, ele é abençoado. Está na Bíblia. Está na Bíblia, mas por quê? Porque existe o temor no coração. É guardar o mandamento. O mandamento. É aquilo que o pai manda e que a mãe manda. Filho, não faça assim. Faça desse jeito, filho. Então faça como seu pai e sua mãe estão mandando. Filho, não vá por esse caminho. Vá por esse outro. Obedeça. Porque todos que desobedeceram se deram mal. Não tem como se dar bem. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que depois sofrer e pagar um preço bem alto. Por isso, ouve o mandamento do teu pai e não deixa a lei da sua mãe. Eu me lembro que desde menina, tudo que os meus pais falavam, eu ouvia e temia. De fato e de verdade, eu temia. Porque eu sabia, se eu fizesse o contrário, ia dar tudo errado. Ia dar tudo errado para mim. Eu temia. Nunca esqueço das palavras da minha mãe e as palavras do meu pai. Elas soam até hoje aos meus ouvidos. Porque, queridos, mesmo que os nossos pais, eles não tenham muito conhecimento bíblico, mas eles carregam em si já essa lei de saber o certo e o errado, o que é bom e o que é mal, aquilo que vai dar certo para você e aquilo que não vai dar certo. É um dom de Deus, porque Deus transferiu para eles a responsabilidade do cuidado, da educação, da direção. Sabe o que é este casal, pai e mãe? É nada mais do que a manifestação do amor e do cuidado de Deus para com a vida humana, para que eles possam crescer no temor da palavra do Senhor e ser um cidadão de bem, uma mulher de bem, tá? Para trazer bênção e prosperidade e alegria para toda a sua família. Então, lá em Provérbios, capítulo 23, o 22 ao 24, nós vamos ler um texto que nos fala sobre esse assunto. Provérbios, capítulo 23, 22 ao 24. Então, o filho, ele deve dar ouvido, porque todos nós aqui somos filhos. Então, não estou falando só para quem é pai e mãe, mas para todos nós que somos filhos. Olha, diz o texto: ouve a teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier
a envelhecer. Volta aí um pouquinho, amado, deixa aí. Nós vamos devagarinho aí, até o 24. Ouve o teu pai. A maior tristeza de um coração de um pai é ele falar com o filho e o filho desprezar aquilo que ele falou. É o pai falar com o filho e ele ignorar aquilo que o pai falou. Ouve o teu pai que te gerou. E não despreze a tua mãe quando vier envelhecer. Essa palavra aqui, envelhecer, hoje, é o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Muitos pais que deram tudo pelos seus filhos, fizeram tudo pelos seus filhos, parte deles hoje estão esquecidos nos asilos, nas casas de repouso, em hospitais, pais que estão morrendo em hospitais e os filhos não vão lá, estão pagando um cuidador para ir lá ver como é que está, mas ele não vai lá porque diz que não tem tempo, não tem um tempo. Mas a palavra de Deus está dizendo: não despreze a tua mãe quando vier envelhecer. Nunca deixe sua mãe, nunca deixe o seu pai na velhice. Porque eles cuidaram de você quando você era criancinha, quando você era bebezinho. Eles fizeram tudo por você. E quando eles estiverem cansados, vulneráveis, limitados, agora é sua vez de retribuir. Sabe por quê, querido? Porque você também vai envelhecer. Se Deus te der a oportunidade, a bênção de você envelhecer, você vai precisar de quem cuide de você. E se você não tiver colheita, se você não tiver plantado, como é que você vai colher? Então hoje nós estamos vivendo uma geração que está debaixo de maldição, porque desprezaram seus pais, não deram ouvido aos seus pais, ignoraram, e quando ignoram, e a maioria, quando são agressivos com os pais, gastam tudo que os pais têm, deixam os pais sem nada. Muitos pais estão vivendo assim, irmãos, é uma realidade. Os filhos vão lá, tomam o cartãozinho da aposentadoria, gastam tudo, viu? E deixam eles sem o dinheiro nem do mingau. Isto aqui é algo abominável diante de Deus. Deus vai trazer tudo isso à cobrança, a juízo na vida de cada um. Porque plantaram e infelizmente vão colher. Não sou eu que estou desejando isso e nem Deus deseja isso para ninguém. Mas todos nós estamos debaixo de uma colheita. Você planta e você colhe. Não há como escapar disso tudo. Então está aqui, queridos. Não despreze os seus pais quando esses envelhecerem. Porque um dia você também vai precisar de cuidado. Um dia você vai precisar de alguém que esteja ali junto com você. Mas se você tiver plantado, pode ter certeza que o Senhor não vai deixar faltar quem cuide de você. Aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. O próximo versículo diz assim: compra a verdade e não a vendas. Certo? Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. É coisa importante. Sabedoria, disciplina e a prudência. É o que nos falta hoje, muitas vezes, nos nossos lares. É nós deixarmos as coisas correr solta. Os nossos filhos precisam de limites. Eles dizem: criança, eu sou criança e eu preciso brincar. Toda criança precisa brincar. Mas toda criança já precisa aprender a ter responsabilidade. Hora de brincar, hora de estudar, hora de igreja, hora para tudo. É necessário haver o que? Disciplina. Ensinar a disciplina, ter disciplina, sabedoria e a prudência para que eles possam ir bem. E quem conduz tudo isso, queridos, são os adultos, são os pais, é o casal, não é as crianças. As crianças não sabem. Se nós não ensinarmos, elas vão crescer
desenfreadamente fazendo tudo errado, desordenado, a hora que querem. E elas não serão os culpados. Os culpados são aqueles que receberam de Deus a responsabilidade para tal coisa e não fizeram. Quantas mães hoje estão sofrendo a ausência dos seus filhos, pais que estão sofrendo a ausência dos seus filhos, que estão aí jogados nesse mundo, porque faltou disciplina, faltou regras, faltou impor limites, entregar a eles responsabilidades. Então essa palavra, ela pesa sim. Não é somente para afagar o nosso coração, mas nós precisamos cair em si, precisamos ouvir que tudo aquilo que nós fizermos, nós iremos colher. Nós iremos colher. Então aqui está, sabedoria, disciplina e a prudência. Ela é muito importante. Prudência em tudo que formos fazer, é nas decisões, é nas decisões, é nas escolhas. Em tudo que você for fazer, você precisa ter prudência. Jovem precisa ter prudência, precisa buscar o conselho. Conselho de quem? Do pai, da mãe, das pessoas que têm capacidade de lhe ajudar, de lhe direcionar e de lhe aconselhar. É isso que é necessário fazer. Sim, o 24 vai dizer o seguinte: grandemente se regozijará. Sim ou não? O pai do justo. O pai do justo, irmão, ele tem o quê? Alegria no coração. Ele tem regozijo. Ele tem orgulho do que o filho é. O pai do justo se regozijará. E o que gerar um sábio se alegrará nele. Você gerar um sábio, irmão, não significa apenas você ter filhos. Eu tive filhos e o meu filho nasceu sábio. Ninguém nasce sábio. Ninguém nasce sábio. Tá? A sabedoria é algo que se adquire ao longo da vida, através de conselho, de ensinamento, através de ouvir as palavras de Deus, os conselhos. Você vai adquirindo um coração sábio. Um coração sábio. Tá bom? Então não existe essa. Meu filho já nasceu sábio. Não. Meu filho já nasceu sabendo. Não. Ele precisa aprender tudo. Ninguém nasce sabendo de alguma coisa. Todos nós nascemos sem saber coisa alguma. Alguém aqui se lembra do dia que nasceu? Não lembra? Você foi aprender tudo. E tudo que você aprendeu foi sua família. Pai, mãe, família que foi ensinando. Os primeiros passos, as primeiras falas, foram lhe ensinando tudo. Foram lhe instruindo, foram colocando na escola e você foi aprendendo. E é necessário que esse aprendizado, essa disciplina, esse discipulado, ele continue até que a gente adquira um coração sábio. E aí quem gera um sábio vai se alegrar. Porque a coisa maravilhosa chama-se sabedoria. A sabedoria é algo excelente. Provérbios capítulo 6, versículo 21 diz assim: ata-os, o quê? Perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Vamos deixar aí. Atar é amarrar. Tá bom? É deixar aqui para sempre no coração. Mas o que é que isso aqui está falando? O que é que eu vou atar no coração? As palavras do Senhor, os ensinamentos bíblicos, os princípios, os valores, tudo aquilo que a palavra norteia, nós precisamos atar no coração para sempre, e pendurá-los ao teu pescoço. Por quê? Por que tanta insistência? Para que a gente não venha esquecer, tá? Para que a gente não venha deixar de praticar. Ele quer dizer que nós devemos praticar esta palavra para sempre. Continuar praticando a vida toda. Porque assim nós iremos bem nessa vida. Nós iremos caminhar, progredir, prosperar e ser grandemente abençoados. Viu, amado? O Senhor vai nos guardar e vai nos prover
de todas as necessidades, porque a bênção dele estará sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então, querido, no Salmo 119, o versículo 11 diz assim, vamos ler esse texto, que correlaciona com esse texto do capítulo 6 de Provérbios, versículo 21. Diz assim, Salmo 119, 11. O que nós devemos fazer? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É isso. Muito correlacionado com ele diz, olha, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os no teu pescoço, para não esquecer da lei do Senhor. Esse texto está falando de quê? Está falando de mandamento. Está falando da lei do Senhor, dos mandamentos da palavra, daquilo que os seus pais lhe instruíram, lhe falaram, porque esse é o dever de cada pai e de cada mãe, é instruir seu filho no temor da palavra do Senhor. Então aqui está, escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Você diz, mas somos pecadores? Sim, obviamente, mas lavados e comprados, redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Não vivemos mais uma vida de pecado voluntariamente, não temos mais prazer nisso. O nosso desejo agora é esconder a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor, para não desobedecer o Senhor, para não entristecer o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aí, queridos, nós entrando por este caminho, nós estamos chegando para ser uma família dentro do propósito de Deus, dentro da vontade do Senhor. Neste mesmo Salmo, o versículo 34, neste mesmo Salmo, versículo 34 diz assim, dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Então, queridos, a palavra do Senhor, ela deve ser observada de todo o coração. Se a gente quer viver bem, quer ter uma família abençoada, filhos abençoados, você jovem que pretende um dia casar, constituir uma família dentro do plano de Deus, precisa entender isso aqui. Dá-me entendimento. Nós precisamos de entendimento, porque a nossa mente, querida, ela é muito curta, a nossa visão, ela é muito ofuscada, e nós precisamos ter claridade naquilo que vamos fazer. Nós não podemos fazer as coisas pela emoção, pela vontade, carnal, pelo desejo, mas tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer com entendimento, dentro da direção de Deus. Dá-me entendimento, e aí, e guardarei a tua lei, observá-la-ei de todo o coração. Observar de todo o coração é o que nós devemos fazer. Observar o que é a lei do Senhor. Ela tem que ser observada de todo o nosso coração. Para que haja temor e para que a gente possa ensinar os nossos filhos. Ensiná-los, nós vamos ver isso logo mais em seguida. Eles precisam deste ensinamento. Eles precisam entender aquilo que Deus quer de cada um. Mas eles precisam ser ensinados, mentoreados. Eles precisam estar sendo discipulados. E esses discipulados, querido, não espere que seja o pastor, que seja a igreja, que seja as tias da igreja, que tem a obrigação de fazer isso. Não, a obrigação, o dever, a missão é da família, é do casal, é da família fazer isso com seus filhos. Isso é algo maravilhoso, glorioso. Agora, queridos, trazendo essa dispositiva, a mensagem dispositiva no capítulo de Provérbios 6, 22, nós vamos ver o quê? Que está muito bem correlacionado com outro texto muito importante. Aqui diz, quando caminhares, isto te guardará, te guiará. Você crê? Olha, queridos, como isso aqui é importante. Teu filho vai crescer. Os nossos filhos, eles estão crescendo. Vai chegar um momento que você não poderá estar com os olhos todo o tempo em cima dele. É verdade?
Vai ter momento que os teus filhos vão ter que andar e estar ausente dos seus olhos. E se eles não forem instruídos, eles não saberão se guiar. Por quê? Porque lá fora existem muitos olharem querendo tragá-los, querendo desviá-los do propósito divino. Mas se nós instruirmos na lei do Senhor, quando eles caminharem, isto vai guiá-los. Sabe por quê? Porque a tentação ela vai chegar para cada um deles. Para cada um de nós. Nós passamos por isso. Os nossos filhos também passam por isso. E como eles irão se defender dos ataques do inimigo? Das ofertas de Satanás? Dos pratos que ele coloca bem na frente deles? Os pratos, amados, bem enfeitados, que parecem bons, parecem deliciosos, são enganadores. Mas se eles tiverem o temor de Deus, eles saberão se guiar. Eles saberão dizer não. Em todos os momentos, quando eles estão caminhando, está aí, caminhando. Quando te deitares, o que vai acontecer? Te guardará. Tu será guardado. E quando acordar, esses mandamentos irão falar com você. Você está compreendendo? Quando você caminha, esses mandamentos te guiam. Porque o Senhor diz que nós devemos andar no caminho que é Cristo. Entrai pelo caminho estreito. Então eu não vou pelo largo, amém? Está me guiando. A palavra diz: entrai, andai pelo caminho estreito. Porque o caminho largo é o caminho que conduz à perdição. Então eu vou andar pelo estreito. Mas o largo está lá. Haverá várias situações investidas nos seus ouvidos, dizendo: vai pelo largo porque é melhor. Pega esse caminho, pega esse atalho, vai pelo largo porque vai ser melhor, vai ser mais fácil, vai ser mais prazeroso. Mas se você tiver o temor e a palavra e o conhecimento, você vai dizer: não, o que vai me guiar é os mandamentos, é a palavra do Senhor. Quando você se deitar, Ele vai te guardar. Porque o inimigo, ele vem em sonhos, ele desperta e ele prepara ciladas para os jovens, para todos. Então nós precisamos estar guardado quando a gente se deita. Porque quando a gente se deita, irmão, nós estamos também vulneráveis. Vulneráveis. Quando você se deita, queridos, os espíritos malignos, se você não tiver vida no altar, se não tiver um lar equilibrado, um lar que seja um local, um santuário de adoração ao Senhor, os espíritos malignos começarão a ir em busca dos seus filhos. Isso é uma grande verdade. Isso aqui não é brincadeira. E os seus filhos, eles são despertados através de sonhos. Viu? São despertados para coisas que não agradam ao Senhor, porque o inimigo poderá rodeá-los. Mas se você é uma mãe, um pai, que guarda o temor de Deus, que prima pela obediência à palavra de Deus, que está em oração, guardando e blindando o seu lar, o inimigo passa por longe, passa lá fora na rua, mas não entra na sua casa. Porque a casa que tem o sangue de Cristo, a casa que tem a palavra, que tem a obediência, ele não vai entrar. Isso aqui ele é muito sério. Ao deitar, cuidado. Você está orando? Está orando na cabecinha dos seus filhos estão se curvando para orar antes de dormir? Eles precisam. É necessário. E quando eles acordam, quando acordamos, o que é que vem primeiro na nossa cabeça, irmãos? É as palavras do Senhor que vai falar conosco.
A primeira coisa ao levantar, o desejo que nós temos é de ir para os pés do Senhor e agradecer pelos livramentos que o Senhor nos deu durante a noite. É isso? Porque o Senhor, Ele nos livra durante a noite. Você pensa, não, eu estava na minha casa, trancado e tudo, mas você não está imune de ser atacado durante a noite e durante o sono. Viu? Por quê? Muita gente vai dormir e não acorda mais. Quantos dormem e acordam sequelados com AVC, com infarto, com outras coisas mais? Mas o Senhor, Ele nos guarda e fala conosco ao acordar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora nós vamos para Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e o 9. Vamos caminhar aqui no capítulo 6 de Deuteronômio. Isso aqui é importante nós guardarmos no nosso coração. É um culto de família, é um culto para a família toda. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e o 9. 6 diz assim: ouve Israel. Então vamos ler aqui até o 9. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amém? A família verdadeira no plano de Deus é essa aqui. E tem o Senhor como único Deus. Não existe espaço para outros deuses. Não há altares para outras entidades ou ídolos. Na sua casa, a família decidida como foi Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele deve ser o único Senhor da sua casa, do seu lado, da sua família. Não pode existir altares para outros. É o Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder ou entendimento. Amar acima de tudo. Se nós amarmos o Senhor acima de tudo, nós vamos conseguir construir um lar dentro do propósito de Deus. O inimigo pode atacar e se levantar, mas ele não terá êxito. Ele não conseguirá jamais destruir a família que está no propósito de Deus. Amém, queridos? 6. E estas palavras, escute. E estas palavras, que palavras são essas? Todas essas. E todo esse texto. E toda a Bíblia. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Estas palavras, querida, elas precisam estar no nosso coração. Não é apenas ouvir e saber. Muita gente sabe muita coisa. São aqueles que quando nós falamos e vamos aconselhar, eles rapidamente se levantam e dizem: eu já sei. Esse aí é um tremendo de um desobediente. É isso? Eu já sei. Sabe não. Você sabe, mas não obedece. E aqui está, no 6, a palavra do Senhor diz que nós devemos deixar que estas palavras estejam no nosso coração. É o que o texto lá de Salmo diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É necessário que elas estejam aqui escondidas no sentido de obediência, de honrar o Senhor, de praticar esta palavra. É o versículo 7. Vai dizer o seguinte: e as intimarás a teus filhos. Está vendo, casais? As intimarás, é uma intimação. A teus filhos, e delas de quem? Das palavras do Senhor.
falarás. Como? Assentado em tua casa. Assentado em tua casa. E andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Está vendo aqui a missão e a responsabilidade? Por que nós não podemos deixar de instruir, de ensinar e de pregar as mesmas coisas? É andando, é assentado, é deitado, é levantando. Nós precisamos estar repetindo e falando as palavras do Senhor dentro da nossa casa, para os nossos filhos. Não espere, meu amado, que a escola eduque seu filho. Não espere que a igreja converta seu filho. Mas essa responsabilidade é uma parceria que inicia com os pais. É isso que deve acontecer. E aqui está. O versículo 8 vai nos dizer o seguinte: também as atarás por sinal na tua mão. Atar é amarrar, é escrever, é estalar na mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Então, em todo canto a palavra tinha que estar. Olha que nós vamos ver que em todos os lugares atarás por sinal na mão, nas testeiras e nos teus olhos, entre os teus olhos. Esta palavra ela estaria que está presente de forma visível, que para onde esse filho se virasse, ele pudesse ver estas palavras. Essas palavras elas precisam impregnar, entrar e dirigir os passos desses meninos, porque eles vão crescer e assim eles serão muito bem sucedidos nessa terra. Continue no 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu vejo aqui uma casa, amados, que para onde você se vira tem o quê? Tem palavra de Deus. Tem palavra de Deus lá no quarto, tem palavra de Deus lá na sala, tem palavra de Deus na cozinha, tem palavra de Deus lá no local de jantar, no local do almoço. Em todos os locais tem palavra de Deus. Tem palavra de Deus. Porque só assim nós iremos formar, gerar homens e mulheres com um coração sábio. Porque a palavra de Deus, ela gera sabedoria. Ela traz sabedoria. Ela conduz os nossos filhos nessa sociedade, nessa geração, para eles se conduzirem e serem homens e mulheres de bem. Com uma conduta de vida ilibada, para servir, para ser modelo, para ser exemplo, e para que outros possam olhar e ver que é possível sim, em meio a uma geração pervertida, perdida, destruída, corrompida, é sim possível termos jovens senhores e senhora, homens e mulheres com uma vida ilibada, conduzida e governados pela palavra do Senhor. Aleluia. O versículo 18 do mesmo capítulo vai nos falar o seguinte. Eu estava lendo esse capítulo e frisando aqui alguns versículos. O 18 diz assim: e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra sobre a qual o Senhor jurou a teus pais. Farás o que é reto, o que é bom aos olhos do Senhor. Você está entendendo o que é que está dizendo aqui? Não é fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Teve pessoas que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
porque foram maus, tinham um coração ruim. Os filhos de Judá foram tais, né? Teve um que era tão ruim, tão mau, que ele ejaculava em terra para não cumprir um propósito de Deus. E o Senhor o matou. O Senhor o matou. Amados, nós viemos a essa vida para cumprir os propósitos de Deus. Aqui está. Você quer estar debaixo da bênção de Deus? O Senhor coloca em Deuteronômio 2 opções. Ou você está numa ou você está noutra. Não existe meio termo. Ou você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição. Se você escolher a bênção, amém. O Senhor, Ele diz, escolham a bênção para que vocês vão bem na vida. Ah, mas eu não vou escolher nada, então já está na maldição. Não tem meio termo. Mas aqui está. Quer ser bem sucedido? Quer estar debaixo da proteção do Pai do céu? Viu? Quer estar debaixo da provisão, dos cuidados dEle? É Ele que te guarda a entrada e a saída, que abre porta, que te dá inteligência, que te dá força. Tudo vem dEle. O versículo de número 20. Olha o que o versículo de número 20 do mesmo capítulo nos diz, amados. Quando teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, lá na frente, dizendo, quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Ei? Essas crianças, elas precisam saber. Porque se você não ensinar, você vai estar falhando. Você vai estar falhando na sua missão. Se você não ensinar os seus filhos, eles não saberão ensinar os filhos deles. E aí, quando os filhos deles lhe perguntarem, eles não saberão responder. Sabe por quê, queridos? Que hoje, no mundo, nós enfrentamos momentos e tempos difíceis, porque a igreja, quando eu falo igreja, eu falo de famílias, negligenciaram a sua missão de passar para os filhos. Pais que foram uma bênção nas mãos do Senhor. Homens extraordinários do passado, grandes pregadores, grandes pastores, grandes homens que fizeram grandes obras para o Senhor. Mas eles se ocuparam tanto que esqueceram de ensinar os seus filhos. E hoje nós estamos vivendo uma geração em nações que outrora foram uma bênção nas mãos do Senhor. Nações que outrora eram nações missionárias, que investiam no reino, que enviavam missionários, que enviavam suprimentos, que abençoavam outros povos, hoje estão vivendo na escuridão. Mas como é que pode? Há tempos atrás essas nações eram uma bênção, serviam ao Senhor. As igrejas estavam lotadas, cheias de pessoas buscando a presença de Deus. E hoje essas igrejas se tornaram cassinos, boates, cinemas, locais de entretenimentos. Por quê? Quando o teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Os pais não podem negligenciar isso. E sabe qual é o maior ensinamento que nós damos? É a nossa vida. É a prática de vida. É eles verem. Dentro de casa, eu estou falando dentro de casa, não é na igreja. A igreja é fácil todo mundo ser crente.
Na igreja é muito bom ser crente, mas dentro de casa o teu filho está vendo se você realmente é crente. Ele está percebendo, ele está de olho se realmente você é um homem ou uma mulher de Deus. E se você não der um bom testemunho, o teu filho nunca vai querer servir a Jesus. Ele nunca vai querer vir para a igreja. Quantos pais hoje pelejam com seus filhos para trazer a igreja? E eles não querem. Eles detestam a igreja. Eles têm pavor da igreja, porque eles acham que a igreja é um local ruim. Por quê? Porque falta sabedoria dentro de casa. Falta sabedoria dentro de casa para conduzir os filhos no caminho do Senhor. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Pais que estão sofrendo horrores porque os filhos não querem mais saber de igreja. Eles querem saber do mundo. Pais crentes, filhos de pastores, filhos de presbíteros, filhos de obreiros, filhos de homens e mulheres que se dizem de Deus, não querem mais saber, porque se decepcionaram dentro de casa. Viu? E agora? E agora vai orar bem muito. E colher aquilo que foi negligenciado. Então devemos, amados, ter cuidado. Pais crentes, não falem mal da sua igreja e dos seus pastores na frente dos seus filhos. Não façam isso, porque seus filhos vão odiar a igreja. Pais crentes, deem bom testemunho. Seus filhos veem você orando, veem você lendo Bíblia. O seu filho já lhe viu mentir, já lhe viu enganar. Se você fizer isso, ele está percebendo e ele nunca vai acreditar em você. Então nós precisamos também nos corrigir. Porque não é simplesmente nós dizermos: filho, faz o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso não funciona. Eles vão fazer exatamente aquilo que você faz. Porque você é um modelo, você é um espelho. O versículo 21 do mesmo capítulo, Deuteronômio, é tremendo. Então dirás a teu filho: éramos. Olha o que é que nós temos que dizer para os nossos filhos hoje também. Éramos servos de Faraó. Tinha alguém aqui que era servo de Faraó? Não, né? Eu era. Quando a gente estava lá no mundo, na idolatria, na feitiçaria, com os pensamentos totalmente errôneos e conturbados, você era um servo de Faraó. E você precisa dizer isso hoje para o seu filho. Eu era um servo, um escravo de Faraó, mas o Senhor me libertou. Olha aqui, então dirás: no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa dizer isto. Todos nós estávamos perdidos, condenados, em trevas, mas o Senhor, Ele teve misericórdia de nós. E com a sua mão forte, amado, não foi você. Não é porque você é bom, não é porque você é merecedor. Quem era você? Mas o Senhor te resgatou. Ele foi lá ao teu encontro e te tirou daquele meio, daquele charco de lodo, daquela escravidão. E hoje você precisa testemunhar do amor e do poder desse Deus que nos ama, que nos perdoa e que nos dá uma nova forma de viver.
A família, ela é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus para dar certo. Ela não tem que dar errado. Ela não pode dar errado. Ela é para dar certo. Ela é para dar certo. Se está tendo as dificuldades, mas vamos procurar se acertar, se organizar. Mas ela tem que prevalecer, que permanecer. É para dar certo. É para viver bem. É para ser bem-sucedida na terra. E o lar deve ser não só uma casa. Tem muita gente que tem uma casa. Tem até uma mansão. Tem até tudo, mas não tem um lar. Porque não existe comunhão. Não existe amor. Não existe harmonia. Os pensamentos estão divididos. A família está destruída. Mas o lar não. O lar é onde todos estão em união. Um lutando pelo outro. Um querendo o bem do outro. Um desejando o bem-estar e o crescimento do outro. É isso. É um ambiente de paz, de harmonia e de respeito. É o lar. É um santuário familiar baseado em princípios bíblicos. Palavra, onde Deus, ele é o centro. E o amor e o respeito e a fé são cultivados. O lar aonde o Senhor é o centro. Este lar nunca será abalado. Nunca será destruído. A família atinge o propósito de Deus quando faz a vontade do Senhor. Foi o que o Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 12, versículo 50, para terminar. O Senhor Jesus falou. E aonde Deus quer que a gente chegue? Ele não quer que a gente despreze a família, nem se desfaça dela. Mas Ele quer que toda a família chegue a esse nível. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Fiquemos de pé. Essa é a família espiritual. Então cultive isso.